Então, pessoal, falei de PPR alfa no vídeo passado, agora a gente vai entrar no segundo PPR, que é o PPR delta, e ele vai ter funções bem semelhantes ao do PPR alfa, tá? Então, vamos para a aula. Então, falando de PPR delta agora, tá? O PPR delta, ele também é ativado por ácidos graxos insaturados, tá? Então, se vocês se lembrarem lá do começo, do primeiro vídeo, que eu mostrei aquela árvore evolutiva, o PPR delta e o PPR alfa eram bem próximos, então faz sentido que eles terem funções parecidas e regulações parecidas, tá? Então, se você dá aqui para o PPR delta é a barra preta, tá? Então, se você a ativação de PPR delta com diferentes ácidos graxos, vocês repararem, pegar o 18 como exemplo, então 18.0 saturado tem uma ativação baixa, então o 18.1 cis ou trans, você tem um aumento bem significativo da ativação desses PPR. Então, se você olhar o branco, o PPR alfa, tá? Se você olhar a barra branca e preta, são sempre bem parecidas, eles estão regulados por coisas parecidas. Já o PPR gama, ele quase não é ativado por ácido graxo, né? A gente vai ver isso mais pra frente, tá? Então, o PPR, tanto o alfa como o delta, são ativados por ácidos graxos, principalmente ácidos graxos insaturados. Quais são os genes que são regulados por PPR delta, tá? Então ele é expresso, como eu falei lá no outro vídeo também, no primeiro vídeo, ele é expresso em músculo, intestino, bastante, tá? Então ele tem várias funções no metabolismo geral. Ele é expresso em placenta também, isso vai ser importante, está envolvido com diferenciação, é expresso em queracinócitos, está envolvido com sobrevivência, ele está envolvido com diferenciação de células no intestino. Nos adipócitos ele está envolvido de novo, como o PPR alfa, com catabolismo e termogênese. Nas células musculares, ele está envolvido também com oxidação de ácidos graxos e metabolismo oxidativo. Nos macrófagos, ele também vai estar envolvido com metabolismo de ácidos graxos e inflamação. E nos hepatócitos, com lipogênese e metabolismo de glicose. Tá? Então, se olharem quais são os genes regulados para a parte metabólica, que interessa mais para a gente, você tem ativação de CPT1 envolvido com beta-oxidação, a acil-CoA-oxidase também envolvido com beta-oxidação, o CP, que está envolvido com termogênese, PGC1-alfa, que está envolvido com síntese de novas mitocôndrias, biogênese de mitocôndrias, a TGL, que é uma lipase, então está envolvido com quebra de lipídio, ácido graxo sintase, ACC, tá? Então a gente tem genes de metabolismo de lipídio sendo regulados de modo geral por PPR delta, assim como eu falei para PPR alfa também. Tá? Então as funções, de novo, a gente tem função de PPR delta em beta-oxidação, tá? Então se você ativa PPR delta com o ativador, um agonista sintético, você tem um aumento da lipólise, tá? Então se você mede aqui na célula a liberação de glicerol para o meio, que é uma forma de você saber o quanto de lipólise está sendo feita, lembra, lipólise tem um triglicerídeo, ele é quebrado em ácido graxo e glicerol. O glicerol é jogado para fora da célula, então quanto mais glicerol do lado de fora, mais lipólise foi feita. Tá? Então se você coloca um ativador de PPR delta, você tem um aumento da lipólise. Tá? Você também tem um aumento da beta-oxidação, então aqui a beta-oxidação sendo medida, a formação de água radioativa nesse protocolo. A ativação de um agonista de PPR delta também aumenta a beta-oxidação. E aí por isso você tem um aumento de expressão de vários genes, como eu falei, então você tem um aumento da expressão de UCP, envolvido com termogênese, você tem um aumento de CPT1 envolvido com atividade mitocondrial, basicamente esse gene, então termogênese e beta-oxidação sendo aumentados. Você tem uma função então, no metabolismo oxidativo de modo geral, tá? Então se você pega um modelo de camundongo e dá uma dieta rica em gordura, desculpa, não é uma dieta rica em gordura aqui é uma dieta pobre em metionina, que é um modelo para esteatose hepática. Então você vê que quando você dá essa dieta para o camundongo, você tem um aumento da quantidade de triglicerídeos no fígado, e se você dá um agonista de PPR delta, você tem uma redução do acúmulo de TAC, então você tem uma redução do acúmulo de triglicerídeos no fígado, e você também tem uma redução na inflamação. Então se você olha TGF-beta, que é um marcador pró-inflamatório, você vê que essa dieta aumenta a inflamação no fígado, mas se você dá um agonista de PPR delta, você tem uma redução da inflamação. Então a ativação de PPR delta reduz o acúmulo de triglicerídeos no fígado e reduz a inflamação hepática também. Então, como você tem mais beta-oxidação, você também tem mais gasto energético. Tá? Então aqui você está tendo uma medida do consumo de oxigênio,
Se vocês vêm com uma dieta rica em gordura, você tem uma redução do consumo de oxigênio dos camundongos normais, mas se você dá um agonista de PPR delta, o gasto energético aumenta, tá? Ou é mantido. Então, você tem um PPR delta, aumenta o gasto energético, tá? O que faz sentido que você tem um aumento da beta-oxidação. Você também tem função de PPR delta sobre o metabolismo de colesterol, tá? Então, se você dá média aqui, quantidade plasmática de diferentes frações de colesterol, com uma ativação de PPR delta, você tem um aumento de HDL, que é o colesterol bom, entre aspas, e você tem uma redução de LDL, VLDL, uma redução então, de colesterol ruim, entre aspas. Tá? Então você tem uma mudança no metabolismo de colesterol de modo bom, né? Você teria uma redução do risco arteriosclerótico nesse modelo. E de fato, se você dá um ativador de PPR delta, você tem uma redução da placa de ateroma. Tá? Então aqui um modelo de coelho, o que está marcado em vermelhinho aqui é a placa de ateroma. Então aqui com 10 ou 16 semanas de uma dieta rica em gordura, você vê aqui que a placa de ateroma está alta. Então quantidades crescentes de ativador de PPR delta, você tem uma redução do acúmulo de gordura nas artérias comparado com o veículo. E a gente não consegue fazer um camundongo totalmente nocaute para PPR delta. Como eu falei para vocês, ela está envolvida com a diferenciação de placenta. Então, se você tenta fazer um camundongo sem PPR delta, você tem um aborto, tá? É um gene essencial para a sobrevivência do embrião. Mas a gente consegue super expressar PPR delta. Então, o que acontece quando eu aumento a expressão de PPR delta? Eu faço um camundongo que tenha muito PPR delta sendo expresso. Isso eu consigo fazer. E o que eu vejo nesse camundongo, então, ele tem uma redução do ganho de peso. Tá? Então, se eu olho aqui o camundongo, o peso total do camundongo, o camundongo controle tá essa linha aqui. Se eu pego o camundongo transgênico, que super expresso PPR delta, ele é bem mais leve do que o camundongo controle. Tá? Então, reduz o ganho de peso. Tá? O camundongo controle, se vocês olharem aqui o tecido adiposo dele, o tecido adiposo tem umas células super grandes, tá? E o que a gente não vê nas células do camundongo transgênico, são umas células adiposas menorzinhas. Então você tem uma redução da hipertrofia do tecido adiposo branco. Isso é essencial para o metabolismo de glicose, tá? Então quanto mais hipertrófico o tecido adiposo do modelo tá, mais propenso a diabetes esse camundongo tá. Então de fato a gente consegue ver isso. Se você olha, então tem uma redução da hipertrofia do tecido adiposo branco e você também tem uma redução do acúmulo de triglicerídeos no músculo. Tá? Então o músculo tem menos gordura estocada no camundongo transgênico. O tecido adiposo menos hipertrófico e menos gordura acumulada em tecidos periféricos é um sinal de menor chance de você ter resistência à insulina. Tá? E de fato, o camundongo que super expressa PPR delta, ele tem uma maior tolerância à glicose. Então se você faz um teste de tolerância à glicose, o camundongo controle está diabético aqui, demora muito para ter uma baixa glicemia, enquanto o camundongo transgênico regula a glicemia de modo muito mais fácil. Tá? Então a super expressão de PPR delta protege contra o diabetes induzido por uma dieta rica em gordura. Além disso, lembra que eu falei que ele era bastante expresso no músculo, normalmente? O camundongo transgênico, que super expressa PPR delta, ele tem um músculo com uma fibra diferente. Então, se vocês olharem aqui no camundongo, que vou tirar uma pelezinha do camundongo para ficar mais fácil de ver, o músculo é muito mais escuro, muito mais vermelho. Tá? Então, você olha aqui o músculo bem mais avermelhado, com indicação de muito mais mitocôndrias e uma mudança do tipo de fibras. Se a gente faz a microscopia, dá para ver que o camundongo transgênico tem muito mais mitocôndrias nas fibras musculares. Tá? Qual o resultado disso? Você gera um camundongo super preparado para correr uma maratona. Tá? Então, se a gente olha o tempo de corrida, quanto o camundongo corre, tá? Tempo de corrida total na rodinha, você bota uma esteira e vê quanto o camundongo corre. O camundongo transgênico corre muito mais que o camundongo controle, corre muito mais e corre por uma distância muito maior. Então ele consegue correr muito mais antes de entrar em exaustão. Essa mudança no perfil de fibras do músculo deixa o camundongo mais capaz de fazer exercício. Por outro lado, se você tira o PPR delta especificamente do músculo, você tem a perda dessa capacidade. Então, um camundongo sem PPR delta no músculo corre menos que o controle, menos tempo e uma distância menor. Se eu faço um nocaute no músculo cardíaco do camundongo, né, se eu tiro o PPR delta especificamente no coração, eu tenho um aumento do acúmulo de TAG no coração. Tá? Então, conforme vai passando o tempo, o camundongo nocaute no coração é a barra preta,
Conforme vai passando, o camundongo vai envelhecendo, eu vou vendo um aumento da quantidade de gordura no coração. Então, se vocês olharem o camundongo aqui está mais gordinho, se você olha o coração do camundongo, o coração está hipertrófico. Tá? Então, esse camundongo aqui, o acúmulo de gordura no coração faz com que o coração tenha dificuldade de batimento e acabe ficando hipertrófico para conseguir continuar o movimento de sangue em níveis normais. Um coração hipertrófico não é nunca uma boa notícia, e o que acontece é que o camundongo nocaute para PPR delta no músculo cardíaco morre antes do que o camundongo controle. Então, em 6 meses, metade dos camundongos já morreram, e em 10 meses todos os camundongos nocaute para PPR delta no músculo já morreram devido a esse problema cardíaco, esse acúmulo de gordura e hipertrofia cardíaca, enquanto os camundongos controles todos estão vivos depois de um ano. Parece tudo muito bom, então se você tem uma ativação de PPR delta, você tem um aumento da beta-oxidação, o camundongo fica resistente à obesidade induzida por uma dieta rica em gordura, fica resistente ao diabetes, fica com um músculo super potente, consegue correr pra caramba, e aí a gente pensa, bom, por que isso não está disponível para ser usado esse agonista sintético ainda, como tratamento para doença metabólica? É porque ele tem um efeito colateral meio chato, que é um estímulo de câncer intestinal. Se vocês lembrarem que eu falei no início do vídeo, essa proteína também é expressa em intestino, envolvida com diferenciação de células intestinais. Então, se você super expressa PPR, se você ativa PPR delta farmacologicamente, de modo geral, você induz esses efeitos benéficos, mas você também induz o aparecimento de tumores no intestino. Então, aqui, pólipos intestinais no camundongo, se você trata o camundongo com um agonista PPR delta, que é esse rosinha aqui, tá? Você vê que você tem um aumento, olhando o total aqui, você tem muito mais pólipos intestinais aparecendo nesse camundongo. E se você tem um camundongo sem PPR delta no intestino, você perde esse efeito mesmo que você dê o agonista. Então, de fato, é um efeito causado pela ativação do agonista no PPR delta. Tá? Então, isso inviabiliza, é um efeito colateral muito grave que inviabiliza o uso desse agonista como tratamento, pelo menos por enquanto. Tá? Então, resumindo, quais são as funções de PPR delta no metabolismo de modo geral? Então, o PPR delta tem basicamente funções catabólicas, tá? Então, no tecido adiposo, você tem um aumento da oxidação de ácidos graxos, um aumento do gasto energético, redução da adiposidade. A gente tem no músculo também um aumento do metabolismo oxidativo, aumento do gasto energético, redução da quantidade de gordura estocada no músculo, um aumento, uma mudança no tipo de fibra, então uma fibra mais mitocôndria, tá? Uma fibra mais forte, com mais oxidativa. Eu não falei de macrófago nem de fígado diretamente, mas no macrófago você tem uma redução de inflamação e o controle do metabolismo de ácidos graxos, e no fígado você tem um aumento de lipogênese, mais uma redução da quantidade de glicose feita na gliconeogênese, o que reduz a glicemia, então ajuda também a controlar o diabetes. Tá? Então esse é o PPR delta, que eu vou acabar aqui. No próximo vídeo eu vou falar de PPR gama, que tem funções totalmente diferentes desses outros dois que a gente viu agora. Tá? Até lá!